me chamo Viviane Correia Santos, sou professora da Universidade do Estado do Pará, UEPA, e atualmente doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará. A obra a qual eu trouxe para vocês, ela intitula-se As Trajetórias Geográficas da Amazônia, uma proposta didática de leitura de sua diversidade. Tá? Essa obra, na verdade, ela tem um perfil mais de coletânea, uma vez que ela foi desenvolvida com vários autores. Esses autores, eles eram, na época, meus alunos, programa PARFOR, né, do curso de Geografia do município de Santarém, que é um dos municípios que compõem o estado do Pará. Isso ocorreu no ano de 2018. Então, eu estava ministrando uma disciplina para eles, Amazônia e seu ensino de Geografia, e aí tratei isso enquanto um desafio, né? Um dos critérios avaliativos, acabei dando um desafio para eles, né, se eles topariam desenvolver um material didático, o qual a gente trouxesse essa análise da Amazônia, né, um viés mais dele, viés local, e que isso futuramente, se desse certo, se ficasse legal, a gente trabalharia isso e levaria esse material, faria ele chegar aos colegas da educação básica, aos professores de geografia, no caso aqui, estudos amazônicos, ou até mesmo por professores de história que atuassem na educação básica. Então, eles aceitaram, né? E de que forma ficou essa estrutura, né? O livro acabou ficando com 6 capítulos. A ideia era que justamente a gente construísse o material inicial, né, aos moldes de um artigo, que apresentasse cada título, né, cada tema a ser desenvolvido pelos 5 grupos, no caso da turma. Então, a priori, seriam apenas 5 capítulos, né? Então, eles iriam desenvolver uma apresentação breve com o título, o resumo, né, um conteúdo básico que apresentasse, a sua conclusão e as referências às quais eles tinham utilizado. Mas o que eu entendo enquanto foi algo de grande destaque, não foi necessariamente esse primeiro momento de apresentação, mas justamente você desenvolver cada tema, os quais foram intitulados durante a disciplina, e que esse desenvolvimento viesse de forma mais autoexplicativa possível. Então, elencamos, né, essa diversidade de temas. Que diversidade foi essa, né? Quando a gente fala de Amazônia, a gente sabe que tem uma série de diversidades econômica, política, cultural, questão de conflito, questão de biodiversidade. Então, se a gente permear por todas essas nuances, a gente vai ver uma diversidade amazônica. Então, não deu para trabalhar necessariamente toda essa diversidade. O que nós fizemos? Nós acabamos pegando essa diversidade ao nível de uma escala. Que escala foi essa? Foi o estado do Pará, que também já não é uma escala pequena, né? Se formos analisar nessa perspectiva. Então, fomos desenvolvendo, né? As 5 equipes, elas foram divididas a partir de temas, os quais eu mesmo propus a eles, e eles foram construindo, como eu falei para vocês, essa parte mais de apresentação, né? E a revista. Cada grupo trouxe sua própria revista, com personagens, com pinturas, com apresentações de imagens criadas por eles. Nada de internet, nada de uso de imagens, nada. Tudo criadas pelo cotidiano deles. Inclusive, nessa turma, nós tínhamos até indígenas, caciques, que moravam mesmo nas tribos. Então, isso é bem interessante, assim, até as palavras, a língua, eles chegaram a utilizar nesses recortes. Então, o livro ele ficou estruturado da seguinte maneira, né? O primeiro capítulo, que ficou intitulado A Disciplina de Estudos Amazônicos e o Uso da Geografia na Compreensão do Espaço Amazônico, ele acaba trazendo essa espacialização amazônica. O que é Amazônia? Quando a gente pensa em Amazônia, região norte, é a Pan-Amazônia, é a Amazônia Legal, cadê cada uma delas? Qual é o recorte? Então, esse primeiro momento é um capítulo até foi escrito por mim e por um aluno de outro campus também da Universidade do Estado do Pará, para justamente organizar esse primeiro momento de apresentação espacial, né, e a nível de discussão mesmo. Do segundo ao sexto, eles já são capítulos apenas dos nossos alunos do PARFOR.
E foi feito durante uma semana de aula, né? Então, por isso que eu disse para vocês que era um desafio lançado para eles, e os quais o desafio qual eles toparam, assim. O segundo capítulo, a Amazônia, uma floresta de conquistas e encantos. Então, esse título eles criaram, né, para justamente trazer essa questão do processo de ocupação, a inserção de novas atividades econômicas na Amazônia. E aí trouxeram o ciclo da borracha, sujeitos que vieram nesse contexto, né, homens sem terras para terras sem homens, né, então esse contexto de nordestinos chegando, ocupando, as propagandas de que teriam terra, de que teriam riquezas, que eles melhorariam a vida, ir para a Amazônia se desenvolver, então todo esse diálogo e esse ideário, né, de vir para a Amazônia e um convite para desenvolver essa região, para crescer junto a ela, e muitas das vezes a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? Novas economias na Amazônia, análise da agricultura do dendê e da soja. Então, a gente sai aí do ciclo da borracha e já vamos entrar nessas novas economias. Então, de que forma essas novas economias elas vêm se inserindo na Amazônia? Quais os impactos, quais os reflexos da chegada dessas novas economias, tanto para a biodiversidade amazônica, para as suas florestas, para o seu solo, para os seus rios, quanto para a sua população, né? O que vem acontecendo? Qual o espaço que tem para a população amazônica na inserção dessas novas economias? Como é que ficam as atividades tradicionais de nossas populações? É uma discussão também. O quarto capítulo, a influência da globalização na Amazônia. Né? Então, não poderíamos tocar em Amazônia sem falar na globalização, né? Uma vez que ela está em todos os espaços. Né? Acaba resgatando as pressões e a abordagem do grande capital sobre a floresta, né? Trazer os povos tradicionais, a sua biodiversidade, como é que se dá esse confronto e esse encontro, né, da questão da globalização, como é que se posiciona a população, qual é o espaço, novamente, aí um resgate, né, qual é o espaço ao qual se dá a população a qual já vive, os povos da floresta, as comunidades tradicionais. Então, como é que se encontra, né, esse casamento da globalização com esses povos? O quinto capítulo, o Pará e sua suposta fragmentação. Então, esse tema ele ainda é muito atual. Se propor a fragmentação do estado do Pará, para quem conhece a nossa região amazônica, sabe que só de olhar no mapa você tem noção da grandiosidade dos estados. Então, já partimos daí, dessa questão territorial. Então, quando se traz esse discurso de fragmentação a nível da nossa região, e mais especificamente a nível do nosso estado do Pará, que é justamente fruto aí do nosso trabalho, é para mostrar que essa extensão territorial, e a gestão a qual permeia essa extensão, não dá conta de dar suporte a todos os municípios, a toda a sociedade. Então se criou, né, por questões políticas, por pressões sociais, a necessidade de fragmentação desse estado do Pará. E esse capítulo aí, ele traz as três principais subdivisões, as quais se mais comenta, que é justamente o estado do Pará, Tapajós, com a capital Santarém, e Carajás, a qual a capital seria Marabá. Então, Belém, no Pará, né? Santarém, no Tapajós, e Marabá, Carajás. Então, um diálogo na revista dos alunos, né, com essas três capitais, e por que os prós, os contras, fala-se do plebiscito que houve, e aí, permeando por isso, fica bem interessante. O sexto e último capítulo, as lutas por direitos sociais na Amazônia. Então, traz a discussão sobre a questão dos conflitos agrários, o uso da devastação, os recursos naturais. Então, é algo que está cada vez mais latente na nossa região. Então, a gente tem que discutir. Então, a ideia justamente dessa coletânea, e a maior riqueza, como eu falei para vocês, foi um produto dos nossos alunos do PAFOR, produto local, um produto do cotidiano deles, da vivência com linguagem local, tá? Então, é justamente para mostrar essa diversidade a nível de um estado da Amazônia. Então, imaginem vocês, para quem conhece a Amazônia, sempre se remete à floresta,
índio, conflitos, mortes. Então, a Amazônia é isso? É. E a Amazônia, ela é isso, na verdade, e muito mais que isso. Por isso, então, a ideia da gente retratar essa diversidade de Amazônia, una e múltipla as várias Amazônias, né, e produzir um material que fosse usado a nível local. Esse também é uma das coisas mais importantes, um material nosso, feito para nós, com a nossa linguagem, que a gente se compreendesse, e que fosse o mais autoexplicativo possível. Então, eu gostaria de agradecer, né, e convidar vocês a fazer essa leitura, tá bom? Muito obrigada.